Estamos de volta com a Arena, agora às 7 horas e 13 minutos. E a gente volta a falar sobre o assunto que dominou o dia hoje, a possibilidade do fim da escalada 6x1. A proposta é defendida por pelo menos 70 parlamentares, mas precisa do apoio de, no mínimo, 171 para que a PEC, proposta de emenda à Constituição, seja protocolada. Nós convidamos para debater o assunto os deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e também José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Obrigado pela presença dos dois aqui na CNN e no Arena. Eu peço aos senhores, apenas vou dar uma sugestão, que respondam as perguntas em até 2 minutos cada. Pode ser? Começo com o deputado Reginaldo. Deputado, por que o senhor é a favor da redução da jornada de trabalho? Muito boa noite. Boa noite. Quero dizer que nós já apresentamos esta emenda constitucional, eu sou autor, nós apresentamos no dia 11 de dezembro de 2019, a PEC de número 221, de 2019, ela tem 191 assinaturas dos deputados e deputadas, ela está tramitando no ano de 2023. Nós nomeamos como relator o deputado do PSOL do Rio de Janeiro, professor Tarcísio, e no final do ano nós fizemos um acordo para estabelecer uma construção com as confederações empresariais e também com as centrais sindicais e as confederações, sindicatos, para promover um amplo debate sobre o melhor modelo de redução da nossa jornada de trabalho. A PEC que eu sou autor, ela propõe redução da jornada de 44 horas para 36 horas, num prazo de transição de 10 anos, ou seja, a cada um ano reduz 1 hora, no modelo de 4x3 ou de 5x2. Evidente que toda emenda constitucional que entra no Congresso Nacional, ela é aperfeiçoada, ela é melhorada e ela é fruto de uma construção coletiva. Eu defendo a redução porque o Brasil está vivendo uma revolução tecnológica, o mundo está vivendo uma revolução tecnológica. O agro, que o meu colega Zé Medeiros atua muito bem, é um setor muito moderno, que avançou com as pesquisas primárias, com as pesquisas públicas, com o ganho de produtividade. O Brasil teve ganho com a reforma tributária agora, nós vamos ter aumento de competitividade. Houve também ganhos tecnológicos da economia brasileira como um todo. Então, acho que chegou o momento desses ganhos serem compartilhados com os trabalhadores. Portanto, a redução da jornada de trabalho, os países que experimentaram a redução, e o Brasil tem uma experiência já coordenada por uma ONG internacional de redução da jornada de trabalho para 36 horas, e tem experiência, inclusive, da jornada de 4 dias por 3 de descanso, também tem produzido grandes ganhos de produtividade, inclusive para o setor produtivo. As empresas que participaram ganharam mais competitividade, mais produtividade com seus trabalhadores. Portanto, eu sou a favor da redução para compartilhar esses ganhos com o povo brasileiro, com os trabalhadores brasileiros. Ok. Vou ouvir agora o deputado José Medeiros. Deputado José Medeiros, por que o senhor é contra a medida? Muito boa noite. Bom, na verdade, o que a gente viu até agora, porque a gente não conseguiu ver o texto ainda do que está sendo proposto aí, porque essa do deputado Reginaldo, eu confesso que não tinha tido oportunidade de ver, e essa que está sendo falada aí, também não tive atenção ao texto. O pouco que eu pude ver agora da proposta da deputada que colocou é sobre a obrigação do fim da jornada 6x1. Então, só pelo fato da obrigatoriedade é que a gente se posiciona contra, porque na reforma trabalhista, nós discutimos, o deputado Reginaldo estava nessa época também, discutiu, uma das coisas que a gente buscou era a grande possibilidade de haver consenso, de haver a maior liberdade possível no ambiente de trabalho, e a nossa preocupação é quando o Estado se mete obrigando, isso fica complicado. Eu penso que discutir é salutar, e eu tenho até curiosidade de ver a proposta da PEC do deputado Reginaldo. Eu estava com um problema técnico aqui, não consegui ver ele falando, mas eu penso que há espaço para a gente discutir questão de jornada de trabalho, tendo um ambiente que haja uma ampla discussão de que o Estado não imponha, porque a minha preocupação é com o emprego. O que ocorre? Hoje, boa parte do nosso parque industrial, ele está indo lá no Paraguai, está indo para o Paraguai por causa já dos nossos custos aqui.
Se a gente, de repente, começa a impor medidas a fórceps, é bem perigoso que, no fundo, a gente prejudique quem se busca a melhorar a vida, melhorar a situação, que é o trabalhador. Para deputado Reginaldo, o empresário brasileiro tem condições de seguir com essa redução? Então, no processo da reforma tributária, eu tive a oportunidade de discutir com todos os setores econômicos. Inclusive, quando nós não votamos a PEC no ano passado, na CCJ, a admissibilidade, para depois criarmos a comissão especial para apreciar o conteúdo, né, porque é evidente que a proposição que eu apresentei, ela tem a boa técnica legislativa, constitucionalidade e admissibilidade. Agora, o conteúdo, o deputado Zé Menezes colocou muito bem, é fruto de um amplo debate. A nossa proposta, junto com o relator professor Tarcísio, foi a retirada justamente para a gente construir estas convergências. Então, tem um diálogo grande com a Confederação Nacional da Indústria, quero conversar com a Confederação Nacional da Agricultura, com a Confederação Nacional do Comércio, justamente, e nós fizemos isso com as centrais sindicais, com todas as centrais. Nós estamos lançando uma frente parlamentar, já está tramitando na Câmara dos Deputados, estamos coletando as assinaturas para discutir essa redução, porque nós queremos ampliar esse debate com a sociedade brasileira para ter o melhor modelo. Nós acreditamos na redução. É bom lembrar que a Constituição de 88, ela reduziu de 48 para 44, mas todo o acordo da Assembleia Nacional era para uma redução de 40 horas. Isso era para ser regulado posteriormente à promulgação da Constituição. Isso não ocorreu. E já passaram 36 anos. E eu visitei muitas empresas, montadoras, que no passado gastavam 5, 6 minutos para fabricar um carro, hoje é 1 minuto. Motos que gastavam 2, 3 minutos, hoje é 16 segundos. Né? Todo o nosso setor, todos os setores econômicos, principalmente setores industriais, a modernização das nossas siderurgias. Nós somos um país muito moderno. O mundo é um mundo muito moderno e tecnológico. Então, nós precisamos agora compreender que nós precisamos também garantir ao trabalhador brasileiro espaço para sua qualificação permanente. É importante ele ter mais criatividade, mais tempo livre, ter mais convivência com as famílias, cuidar melhor dos seus filhos, também se preparar melhor. Ele tem que ter mais tempo para a sua qualificação profissional. Temos muito problema com saúde mental, muitas doenças individuais e coletivas. Então, na minha opinião, esta redução, ela reposiciona o Brasil num país moderno, num país também que compartilha os ganhos. E compartilhar ganhos do avanço tecnológico, da inteligência artificial, dos ganhos de diminuição de resíduos tributários, é também compartilhar com os trabalhadores, sendo que quem é beneficiado é o setor econômico, porque quanto mais qualidade de vida o seu trabalhador, quanto mais preparado tiver o seu trabalhador, mais ele produz. Então, é uma política de ganha-ganha. Esse é o debate que tem que ser estabelecido de uma maneira aberta. Eu gostei muito da posição do deputado Zé Menezes, que quer conhecer, quer debater. Eu também não quero fazer imposição, acho que tem que ter a redução, tem que ter a transição e tem que criar os modelos. Às vezes, para alguns modelos, eu já tenho modelos aqui em Minas Gerais, tenho amigos que têm empresa no ramo da tecnologia, que aumentou muito a produtividade 4 por 3, 32 horas de trabalho, é um sucesso. Empresas com 400 funcionários que fizeram e construíram o Pix, pagamento simultâneo, mais rápido que empresa de 40 mil funcionários. Então, você tem muita experiência, muita cases de sucesso. Então, nós temos que avançar nessa perspectiva. E também temos experiência que o modelo de negócio precisa de 5 dias. A maioria dos trabalhadores, né, diga de passagem, de classe média, os melhores postos de trabalho, tem carga horária de 30, 32, 36. As pessoas que ganham menos, que precisam mais tempo para se qualificar, é que tem jornada de 44, de 56 horas no comércio. Então, é fundamental a limitação de 36 horas numa transição. Ou uma transição de 4 anos, a cada 1 ano reduz 2 horas, ou uma transição de 8 anos. Eu propus uma transição de 10 anos. Mas isso foi em 2019. Então, a gente pode debater com a sociedade se esse prazo pode ser encurtado, se esse prazo precisa permanecer o mesmo prazo que a PEC trouxe de maneira na origem ou não. Então, o debate está colocado. Eu acho que o Brasil tem que debater, deve isso aos trabalhadores, para a gente melhorar a produtividade e a qualidade de vida de toda a sociedade brasileira.
Deputado Medeiros, concorda com os pontos colocados pelo deputado Reginaldo? Olha, eu tenho uma grande preocupação, volto a repisar o ponto sobre a perspectiva da geração e da manutenção dos empregos. Porque nós temos no Brasil hoje o seguinte cenário: nós temos uma insegurança jurídica, nós temos o custo Brasil, nós temos os gastos do governo que estão altos, e isso eleva uma pressão por corte de gastos, e porque existe justamente a preocupação de que isso afete as pessoas e os empregos e tudo mais, né? Então, essa pressão dos impostos, e nesse momento, essa discussão, eu tenho uma preocupação grande com ela. Eu não me preocupo tanto até com a proposta do deputado Reginaldo, que é uma pessoa que já demonstrou que ele tem as condições de conversar, de ouvir o outro lado e tal. Agora, eu me preocupo muito com o que está havendo aí nesse momento, que é o que está sendo debatido, com essa possível PEC, porque ela vem de forma desafiadora, polarizadora, e eu me preocupo com esse tipo de coisa, porque fica um fla-flu. Eu já vi um deputado do PSOL agora há pouco colocando nas redes: eu desafio os deputados do PL a votar contra ou a votar a favor. Essa discussão não pode ser feita assim, porque no meio estão vidas. O que o deputado Reginaldo disse a respeito, nós temos estudos, por exemplo, em outros países. Eu estive vendo Bélgica, Alemanha. Bélgica, por exemplo, colocou a possibilidade de diminuir, mas desde que o trabalhador fala assim: não, eu diminuo, posso trabalhar só metade das horas, mas também haveria corte no salário. Outros países propuseram não corte no salário, mas também de forma voluntária, de forma entre patrões e empregados, né? Aqui eu vi um estudo que teve com 19 empresas em que fizeram esse estudo piloto, e as empresas gostaram também. Então, o que a gente precisa é muito caldo de galinha e muita sobriedade sobre o tema, porque nós precisamos ouvir principalmente os dois atores principais, que são os empregados e os empregadores, porque se esse negócio não ficar bem entre eles, os políticos vão continuar debatendo em Brasília, mas alguém vai perder, e nós não podemos correr esse risco. O meu medo é que, nesse momento em que o mercado está exigindo do governo corte de gasto, esperando essa coisa toda, que esse assunto entre na pauta e assuste muito mais, e aí o Paraguai ganhe mais empresas ainda e nós percamos mais postos de trabalho. Então, é uma coisa que eu penso que eu sou totalmente contra a discussão disso nesse momento. Parabenizo o deputado Reginaldo por ter retirado a dele para poder estudar o negócio sem esse afogadilho. Eu fico muito preocupado com isso, por isso a minha contrariedade com esse tema. Eu quero agradecer aqui a presença do deputado Reginaldo Lopes, do PT, e também do deputado José Medeiros, do PL, pela disponibilidade em falar conosco aqui da CNN. Uma boa semana aos senhores. Obrigado. Agradeço.